Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Esse é o nosso segundo vídeo de formação. Primeiro, mais ou menos a mística quaresmal. Esse agora, o tema é a teologia quaresmal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Estamos, caríssimos irmãos, concluindo o ciclo, o tempo quaresmal. Quinta-feira nós concluímos a quaresma. Então agora faz-se necessário, no encerramento da quaresma, a gente fazer uma pequena reflexão sobre a teologia quaresmal. Teologia, o que significa? O que é a teologia? Né? Theo, Deus, logia, logia, né? Estudo de Deus, é um estudo articulado da fé. Tá certo? Então, teologia quaresmal. 40 dias. Na verdade, não se pode aqui ficar preso a uma ideia fixa, 40 dias, portanto, uma realidade cronológica, não. É claro que quaresma é uma caminhada, o Papa Bento nos diz que é um tempo de conversão, 40 significa um tempo de conversão, 40 significa tempo de Deus, tá certo? 40 significa vontade de Deus, tá certo? E 40 dias de caminhada, na verdade, é uma alusão a grandes acontecimentos bíblicos do Antigo Testamento. Então, aqui nós resgatamos, por exemplo, os 40 dias que Noé ficou na arca. Tá certo? Nós temos aqui fundamentação bíblica para isso. Os 40 dias que Noé ficou após o dilúvio ainda na arca, portanto 80 dias. 40 dias de dilúvio, 40 dias após o dilúvio, à espera da terra prometida. Né? Tá certo? Nós podemos também aqui salientar 40 dias que o profeta Elias ele ficou caminhando rumo a Horebe, tá em 1 Reis 19, se não me engano, né? 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai, jejuando 40 dias, 40 noites. Nós vamos ver isso aí em Êxodo 32 a 34, né? Moisés ficou 40 dias, 40 noites, né, em jejum, esperando as tábuas da lei, tá certo? 40 dias que o profeta Jonas, os 4 capítulos do livro de Jonas revela isso aí, 40 dias que Jonas percorreu a cidade de Nínive, anunciando um projeto de conversão, né? 40 anos que o povo de Deus caminhou, né, rumo à terra prometida, após a libertação do Egito. Nós vamos ver isso aí no livro do Êxodo, no livro de Josué. Né? Então, o número 40 ele tem uma caracterização simbólica. A teologia de Juízes, se você ver o livro de Juízes, fala de maneira mais clara, dá a entender que 40 anos, 40 é um número fechado, que significa uma geração. Projeto de Deus que se dá numa geração. Tá certo? E, sem dúvida, quaresma, 40 dias, alusão, né, os 40 dias que Jesus ficou no deserto, em jejum, rezando, tá certo? Agora vamos ao mais importante, né? Não se prenda ao número 40, tá bom? Porque existe aí mais uma carga simbólica do que cronológica. O que a igreja ela propôs, e ela ainda está propondo, porque a quaresma não terminou, ao longo desses 40 e poucos dias? Sem dúvida, uma caminhada bíblica. Todos os textos bíblicos, desde quarta-feira de cinzas, tá certo? Até a celebração de quarta-feira agora, da Semana Santa, tá certo? Onde nós vamos viver essa experiência ainda quaresmal. Todos os textos bíblicos se constituem, em sua natureza teológica, um apelo à conversão. A palavra conversão, como nos diz Cumel, quer dizer dar meia volta. Cair em si. Filho pródigo, quando ele cai em si, ele dá meia volta. Ou seja, ele volta à casa do Pai. Então, todos os textos bíblicos, eles exploram, né, a nossa consciência, eles trabalham na nossa consciência a necessidade do resgate batismal. Portanto, durante toda a quaresma, nós fomos inseridos e ainda vivenciamos uma caminhada de cunho catecumenal.
Então, o catecumenato é o pano de fundo para a gente entender toda a teologia da Quaresma, tá certo? E é um catecumenato formativo, educativo, que forja em nós a graça batismal, trabalhando o dado da conversão, e tudo converge para o sábado de Aleluia, que nós vamos celebrar daqui a alguns dias. Porque é, por excelência, a noite das noites, a vigília mãe, a vigília das vigílias, a missa das missas, a noite mais importante do cristianismo, que é a noite da ressurreição, e que nos convida onde todos nós católicos somos convidados a renovar a nossa primeira aliança com Deus. Primeira e mais importante aliança com Deus, que é a aliança batismal. Você precisa entender, e isso está no manual de dogmática da igreja, que o batismo é a celebração fundamental do grande mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo é o sacramento porta, o batismo é o sacramento fundamental. Os dois sacramentos mais importantes da igreja é o batismo e a Eucaristia, muito bem prefigurados no lado aberto de Jesus, onde jorrou sangue e água, batismo e a Eucaristia. Se por um lado o batismo faz a igreja crescer em quantidade, a Eucaristia faz a igreja crescer em fecundidade. Então é muito importante essa realidade, né? Ao longo desses 40 e poucos dias de caminhada quaresmal, particularmente nas liturgias dominicais, fomos extremamente enriquecidos com 5 liturgias belíssimas que eu até me emociono aqui de comentar com vocês. No primeiro domingo da Quaresma, contemplamos o domingo da tentação, né? O domingo da tentação. Satanás vai ao Jesus vai ao encontro do inimigo de Satanás, né? Guiado pelo Espírito Santo, e ali acontece um embate, né? Um enfrentamento. O que está em jogo quando você vê o relato das 3 tentações? Transforma essas pedras em pães. Né? Se você se jogar aqui de cima, os anjos não vão deixar com que você se machuque. Né? Fez isso no alto do templo. Se você prostrado me adorar, eu te darei os reinos da terra inteira. Ora, o que está implícito aqui no relato da tentação de Jesus? Primeiro, os pecados primários. Os 3 pecados primários. Que Roberto, quando esteve aí com vocês, trabalhou muito bem. E eu tenho certeza que está na mente de Airan e André, né? Os 3 pecados primários que se constituem a base para o fortalecimento da filáusia no coração humano. E é desses 3 pecados primários que nascem todos os outros pecados. Tá bom? Aí vem a gula, aí vem a vanglória, né? E outras coisas mais, tá bom? A soberba, né? Beleza. Veja bem. No primeiro domingo da Quaresma, na teologia da tentação de Cristo, o que está em jogo são as falsas imagens messiânicas e as falsas imagens do homem. Satanás o tempo inteiro querendo convencer Jesus a se desviar do seu projeto. Em outras palavras, resumindo, as 3 tentações, elas podem ser traduzidas da seguinte forma: você não precisa salvar a humanidade morrendo numa cruz. Você não precisa salvar a humanidade se sacrificando tanto assim. Existe um outro jeito de salvar o ser humano. Ou seja, o tempo inteiro querendo que Jesus se afastasse do projeto de Deus, que Jesus não cumprisse a vontade do Pai, né? E, consequentemente, as falsas imagens messiânicas, que seria a tentativa de imprimir em Jesus o messianismo triunfalista dos zelotas, o messianismo legalista dos fariseus, o messianismo puritanista dos essênios, portanto, afastando de Jesus a sua ideia messiânica central. Comel nos diz que o messianismo de Jesus era o messianismo padecente. O messianismo padecente que frustrou os discípulos, porque implica a aceitação da cruz e o desenvolvimento de um discipulado radical. O messianismo padecente absorve a roupagem do servo sofredor de Isaías 52, versículo 13, até 53, versículo 12. Vale a pena você meditar no 4º cântico do servo, que é a teologia do servo sofredor. Já no ato celebrativo da última ceia, que é a primeira missa para nós católicos, nosso Senhor, antecipando a sua paixão, ele deixa isso muito claro.
claro. Tomai e comei todos vós, tomai e bebei todos vós. Veja aqui, palavras de autopossessão eucarística, né? Partiu o pão, quer dizer o quê? Começou a sofrer. Porque é impossível separar, descolar o mistério da Eucaristia do mistério da paixão. Mas aqui é outro tema que a gente vai desenvolver outro dia. Portanto, já no primeiro domingo da Quaresma, o que está em jogo são as falsas imagens messiânicas e as falsas imagens da humanidade. Né? Digamos assim, o imperialismo do novo Adão. Né? É a glorificação da falência humana que está em jogo. Né? E Nosso Senhor rejeita tudo isso. Porque ele termina dizendo que só a Deus se deve prestar cultos e somente a Deus se deve adorar. Já na primeira tentação ele diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O instrumento utilizado por Jesus para enfrentar o diabo é a palavra. Ora, é ele mesmo, ele é a encarnação da palavra, ele é a palavra, né? E a Dabá se fez carne, a palavra se fez carne, né? Interessante porque o judaísmo mais tarde, quando Jesus vai começar a sua missão, e também no auge de sua missão, o judaísmo vai acusar Jesus, essa foi a principal motivação que levou os judeus a condenar Jesus na cruz. O judaísmo acusa Jesus de querer promover uma nova Torá, né? Acusa Jesus de querer criar novos mandamentos. Né? Até lembra aquela pregação que ele faz no início da teologia das bem-aventuranças? Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém agora vos digo. Vale a pena ler Mateus 5, 6 e 7. Então eles acusaram Jesus de querer fazer algo novo, de querer descaracterizar todo o Antigo Testamento, fundar uma nova Torá. Eles confundiram, né, as coisas. Né? Jesus não quis promover uma nova lei. Jesus não veio trazer uma nova Torá. Jesus, ele é a encarnação da Torá. Jesus é a encarnação da Torá. Quando nós estudarmos a teologia de São João e os 3 movimentos do amor, vocês vão entender muito bem isso aí. No segundo domingo da Quaresma, nós vamos ver, por exemplo, a transfiguração. Essa metamorfose, mudança de forma que se dá, sobretudo, quando Jesus começa a rezar. Né? Ou seja, na transfiguração, Nosso Senhor revela a verdadeira face de Deus e a verdadeira face da humanidade. Ou seja, tudo que Deus sonha para a humanidade, um projeto de vida ampliado, né? O ser humano redimido, né? O ser humano transubstanciado, transformado. Né? No terceiro domingo da Quaresma, no quarto domingo da Quaresma, no quinto domingo da Quaresma, nós vamos ver a cura do cego, João capítulo 9, a ressurreição de Lázaro, que é o último sinal da teologia. Nós vamos ver no terceiro domingo da Quaresma aquele belíssimo encontro de Jesus com a samaritana, no poço de Jacó. Né? Quando eu paro para meditar naquele encontro de Jesus com a samaritana, e aí eu tomo posse das palavras do Papa Bento XVI, ele nos diz aqui no Manual de Dogmática, né? Tomando posse de Santo Agostinho, porque o diálogo de Jesus com a samaritana é a narrativa evangélica predileta de Santo Agostinho. O que Santo Agostinho diz sobre o encontro de Jesus com a samaritana? Né? O encontro da misericórdia com a miséria humana. Né? Deus que deseja ser desejado, né? Deus que tem sede da sede de fé do ser humano. Que coisa linda! Chega, fica arrepiado, né? Deus que deseja ser desejado, Deus que tem sede da sede de fé do ser humano, né? O encontro da misericórdia com a miséria humana. Está tudo aqui no manual de homilético do Santo Padre Emérito Paulo Bento XVI. Então, é o amor de Deus que vai ao encontro do ser humano. É um amor que não conhece medida. Um amor que desconhece medida. É um amor incondicional que tem sede. Deus tem sede de ti, Michele. Deus tem sede de ti, Luiz. Deus tem sede de ti, Karina. É tempo de conversão, de voltar-se para Deus. Né? Então, a Quaresma é essa grande caminhada batismal, catecumenal, onde o centro é a conversão. Voltar-se para Deus. Né? E aí eu encerro a minha pequena pregação, já estou aqui com 14 minutos, fazendo uma pergunta para você. Como é que está a sua vida de conversão? Você realmente está sendo um grão de trigo? Você está morrendo para nascer algo novo? Veja aqui, de uma forma axiomática, né, todas as pregações de Jesus nós concentramos em Marcos 1, versículo 14 e 15. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino dos céus já está próximo. Quem é o reino? É Jesus. A irrupção, né? É ele o reino de Deus. Ele é a autos basileia. Basileia é uma palavra grega, quer dizer reinado de Deus, né? Então,
vamos pensar, refletir como é importante a gente se converter, dar meia volta, repensar, nascer de novo, negar-se a si mesmo e todos os dias carregar a sua cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Toma posse dessa informação. Né? Não existe cristianismo sem cruz. Veja aqui no relato do primeiro domingo da Quaresma, o encontro, Jesus, o servo sofredor e Lúcifer, o anjo de luz. Muitos se deixam enganar por esse anjo de luz, porque ele é bonito, ele é encantador, ele é sedutor. Mas só quem tem um olhar de águia consegue identificar no homem das dores, naquele homem sofrido, machucado, vilipendiado, o coração sacrossanto, o Deus humanado. Né? No último domingo da Quaresma, que eu encerro a minha reflexão, o que mais me toca é que quando Jesus vai ao encontro de Lázaro e vê Lázaro no sepulcro, ele chora. Por que Jesus chorou? Porque ele amava muito Lázaro? Sim. Mas também não só por causa disso. Ele chorou porque a morte de Lázaro no sepulcro prefigura o velho Adão. A falência humana, o fracasso da humanidade. O ser humano que, por querer imaginar, mensurar a possibilidade de construção de um projeto de felicidade sem Deus, terminou no sepulcro. Né? Então ele vai ao encontro desse sepulcro, né? Desse ser humano falido por amor. E quando o evangelista João diz, ele chorou, Jesus chorou, o que mais me chama a atenção, diz Santo Agostinho, Jesus chorou, ou seja, até Deus tem um coração de carne. Deus te ama porque ele tem um coração de carne. Tome posse. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Até mais.